Durante 20 anos, eu ensinei tecnologia para adolescentes em Milão. Eu via dezenas de rostos passarem pela minha sala todo semestre. A maioria esquecia meu nome antes do fim do ano. Mas teve um menino que nunca esqueceu o meu, e que até hoje me faz lembrar dele toda vez que eu ligo o computador. Eu me chamo Paolo Benedetti. Sou professor de informática, formado em ciência da computação pela Università degli Studi di Milano. Trabalho há 23 anos com o ensino de programação, design digital e web. Quando Carlo entrou na minha turma em 2003, ele tinha 12 anos. Eu tinha 38. Ele era católico praticante. Eu era católico de nome, batizado por tradição, presente na missa só em Natal e Páscoa. Ele falava de Eucaristia com os olhos brilhando. Eu falava de pixel e código-fonte com os olhos cansados. O que eu vou te contar agora não é apenas sobre um aluno brilhante que morreu jovem e virou beato. É sobre o que aconteceu dentro daquela sala de aula e o que ainda acontece dentro de mim, 20 anos depois. É sobre o dia em que um menino de tênis surrado e mochila pesada me ensinou que tecnologia não serve só para conectar computadores. Serve para conectar almas a Deus. Se você acha que santidade é coisa de freira velha ou padre de batina, prepare-se, porque o santo que eu conheci jogava PlayStation, comia pizza na sexta-feira. Milão, outono de 2003. Escola Instituto Leon Deron. Terceiro andar, sala 12. Eu não fazia ideia de que aquele semestre mudaria o resto da minha vida. Eu acordava todo dia às 6h30. Café amargo, pão com manteiga, ducha rápida. Pegava o metrô linha vermelha na estação Loreto. Descia em Cadorna. Caminhava 3 quarteirões até a escola. Sempre o mesmo trajeto. Sempre os mesmos pensamentos. Ou melhor, quase nenhum pensamento. Eu vivia no automático. Minha rotina de professor era técnica, objetiva, funcional. Entrava na sala, ligava o projetor, abria o PowerPoint, explicava HTML, CSS, JavaScript, corrigia exercícios, dava nota, ia embora. Eu não me envolvia, não perguntava como os alunos estavam, não queria saber de drama adolescente, de namoro, de briga com os pais. Eu ensinava código, ponto. Em casa, eu era casado com Francesca havia 12 anos. Tínhamos uma filha, Chiara, de 7 anos. Jantávamos juntos, assistíamos TV, conversávamos sobre contas, sobre o carro, sobre a escola da Chiara. Mas eu não lembro de conversas profundas. Eu não lembro de falar sobre Deus, sobre a alma, sobre o sentido das coisas. A gente vivia, mas não sei se a gente estava vivo de verdade. Eu ia à missa 2 vezes por ano. Natal, porque a Francesca insistia. Páscoa, porque minha mãe ligava cobrando. Eu fazia o sinal da cruz mecanicamente. Eu rezava o Pai Nosso de cor, sem pensar nas palavras. Deus era tradição. Era algo que estava ali, na cultura, no sobrenome italiano, mas não dentro de mim. Eu não negava sua existência, mas também não sentia sua presença. Morte, para mim, era biologia, corpo que para. Fim. Não pensava muito nisso. Sofrimento era algo a ser evitado, anestesiado, ignorado. Felicidade era conforto, salário em dia, feriado prolongado, final de semana tranquilo. Eu respirava rotina, mas por dentro, eu já estava morto há muito tempo. E foi exatamente nesse cenário, nessa vida automática, que Carlo Acutis entrou pela porta da minha sala. E não saiu nunca mais. Era uma segunda-feira de setembro. O céu sobre Milão estava cinza, mas sem chuva. Aquele tipo de dia neutro, sem temperatura marcante, sem nada que chamasse atenção. Eu cheguei à escola no horário de sempre. Subi as escadas até o 3º andar. Entrei na sala 12, liguei o computador, arrumei as cadeiras, tudo igual. A turma começou a entrar aos poucos. Adolescentes de 12, 13 anos. Mochilas pesadas, uniformes amassados, conversas altas sobre futebol, sobre música, sobre quem estava namorando quem. Eu mal olhava para eles. Só esperava o sinal bater para começar a aula. E foi aí que ele entrou.
Um menino magro, cabelo castanho meio bagunçado, olhos escuros e vivos. Tênis All-Star azul surrado, calça jeans simples, mochila nas costas. Ele não entrou correndo como os outros. Ele entrou devagar, olhando ao redor, como se estivesse observando cada detalhe da sala. E quando passou pela porta, ele fez o sinal da cruz. Discreto, rápido, mas eu vi. Ele escolheu uma cadeira na segunda fileira, do lado esquerdo, perto da janela. Colocou a mochila no chão com cuidado, tirou um caderno, uma caneta e ficou ali, esperando. Enquanto os outros conversavam alto, ele ficou em silêncio. Não com cara de tímido, mas com cara de presença, como se ele estivesse ali de verdade e não apenas ocupando espaço. Eu peguei a lista de chamada. Comecei a ler os nomes em voz alta. Acutis, Carlo. Presente, professor. A voz dele era firme, educada. Ele levantou a mão brevemente e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu assinalei o nome na lista e continuei. Para mim, era só mais um aluno. Só mais um rosto que eu provavelmente esqueceria no fim do semestre. Eu não sabia que estava errado. Eu não sabia que aquele menino de tênis surrado ia virar meu maior professor. Mas bastou a primeira aula, e eu comecei a perceber que algo ali era diferente. Naquela primeira segunda-feira, eu expliquei o programa do curso. HTML básico. Como construir uma página web simples. Tags, estrutura, código limpo. Eu projetava slides na parede. Falava, apontava, escrevia exemplos. A maioria dos alunos olhava com aquela cara de "por que eu preciso saber disso?". Alguns cochichavam, outros desenhavam no caderno. Mas Carlo anotava tudo. Não de forma robótica. Ele anotava, mas também levantava a cabeça para me olhar. Ele prestava atenção no que eu dizia, como se cada palavra tivesse peso. Como se programação não fosse apenas técnica, mas algo que valia a pena aprender de verdade. No meio da aula, eu abri espaço para perguntas. Silêncio, como sempre. Até que Carlo levantou a mão. Professor, é possível usar essas ferramentas para criar sites sobre fé? Tipo, sites que falem de Jesus, de santos, de milagres? Eu parei. Olhei para ele. Achei a pergunta estranha. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Normalmente, os alunos queriam saber se dava para fazer site de jogo, de música, de futebol. Mas de Jesus? Claro, eu respondi, meio sem jeito. Você pode criar site sobre qualquer tema. Depende do que você quer comunicar. Ele sorriu. Aquele sorriso de novo. E anotou algo no caderno. Eu voltei à aula. Mas aquela pergunta ficou na minha cabeça. Não sei por quê. Talvez porque ela fosse tão fora do comum. Tão intensa vindo de um menino de 12 anos. Alguns encontros duram minutos. Mas mudam décadas. E foi exatamente naquela primeira aula, naquela pergunta simples, que algo começou a se mover dentro de mim. Eu ainda não entendia o que era. Mas eu sentia que aquele menino não era como os outros. Nas semanas seguintes, Carlo continuou frequentando minhas aulas. Sempre pontual. Sempre atento. Sempre com aquele caderno aberto, aqueles olhos curiosos, aquela presença estranha que eu não conseguia definir. Ele não era o aluno mais falante, mas quando falava, todo mundo ouvia. Ele não era o mais popular, mas todo mundo gostava dele. E quanto mais eu o observava, mais eu percebia que ele não estava apenas aprendendo a programar. Ele estava aprendendo a usar a tecnologia como missão. Mas eu ainda não entendia isso. Eu ainda achava que fé e internet eram coisas separadas. Eu ainda não sabia que aquele menino ia me provar o contrário. E que, anos depois, o mundo inteiro ia saber o nome dele. Foi na terceira semana de aula que tudo mudou. Eu tinha pedido um exercício simples. Criar uma página HTML sobre algo que eles gostassem. Futebol, música, filme, qualquer coisa. A ideia era aplicar o que eles tinham aprendido. Estrutura básica, título, parágrafo, imagem, link. Nada complicado.
Carlo me chamou no meio da aula. Professor, posso te mostrar uma coisa? Eu me aproximei da mesa dele. Ele tinha o navegador aberto. Na tela, uma página que ele tinha começado a construir. O título, em letras grandes e azuis, dizia: Os milagres eucarísticos pelo mundo. Eu franzi a testa. Milagres eucarísticos? Ele virou para mim, os olhos brilhando. Sim, professor. São milagres comprovados pela igreja. Hóstias que viraram carne, que sangraram, que curaram pessoas. Tem centenas documentados. Eu quero catalogar todos. Colocar fotos, lugares, datas. Eu quero que as pessoas vejam que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque eu achasse a ideia ruim, mas porque aquilo não era normal. Não para um menino de 12 anos. Ele não estava fazendo um site de videogame. Ele estava fazendo um arquivo digital de fé, com seriedade de adulto, com propósito de missionário. Você já pesquisou esses milagres? Eu perguntei. Sim, professor. Eu vou à missa todo dia. Eu leio sobre isso. Eu peço ajuda para o meu pároco. E eu quero que o mundo inteiro saiba. Porque muita gente não acredita. Mas quando você vê as provas, quando você vê as fotos, os laudos médicos, os testemunhos, é impossível negar. Ele falava com uma convicção que eu nunca tinha visto em ninguém daquela idade. E foi naquele momento, olhando para aquela tela, ouvindo aquelas palavras, que eu senti algo estranho. Um calor. Não um calor físico. Não era a sala abafada ou o computador esquentando. Era um calor dentro do peito, como se algo tivesse sido tocado lá no fundo. Algo que eu nem sabia que existia. Algo que estava adormecido há anos. Eu tentei ignorar. Legal, Carlo. Continue. Está bem estruturado. Eu me afastei. Voltei para minha mesa, mas aquele calor não passou. E quanto mais eu tentava racionalizar, mais eu sentia que alguém, ali naquela sala, estava fazendo um caminho contrário dentro de mim. As semanas foram passando. Carlo avançava no site. Ele pesquisava, catalogava, organizava. Ele trazia livros para a aula. Ele me mostrava fotos de milagres. Lanciano, Buenos Aires, Siena, Bolsena. Ele falava dos santos que ele admirava. São Francisco, São Tiago, São Domingos, Sávio. Ele falava da Virgem Maria com uma ternura que eu nunca tinha ouvido de ninguém. E o mais impressionante, ele não pregava. Ele vivia. Ele não ficava forçando os outros alunos a rezarem. Ele não julgava ninguém. Mas quando alguém perguntava: Carlo, por que você vai à missa todo dia? Ele respondia com naturalidade: porque lá eu encontro Jesus, de verdade, corpo, sangue, alma e divindade. Eu não consigo ficar longe dele. Simples assim. E sabe o que acontecia? Os outros alunos ficavam quietos. Ninguém zoava, ninguém ria, porque tinha algo nele que impunha respeito sem arrogância. Tinha uma paz, uma alegria, uma coerência que desarmava qualquer cinismo. Eu comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Carlos sempre fazia o sinal da cruz antes de entrar na sala. Sempre agradecia quando eu o ajudava. Sempre olhava nos olhos quando falava comigo. Sempre tratava todo mundo com a mesma gentileza. O aluno popular, o tímido, o bagunceiro, a menina quieta no fundo da sala. Ele não fazia distinção. Uma vez, eu vi ele dar o lanche dele para um colega que tinha esquecido o seu em casa. Outra vez, eu o vi rezando baixinho antes de começar uma prova. E outra vez, eu o vi ajoelhado no corredor, sozinho durante o intervalo, com um terço nas mãos. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. Eu comecei a não conseguir parar de pensar nele. Não de forma obsessiva, mas de forma inquieta. Eu chegava em casa e Francesca perguntava: como foi o dia? Eu respondia: normal, mas tem um aluno, ele é diferente. Diferente como? Não sei explicar. Ele tem 12 anos, mas parece que já entendeu tudo o que eu ainda estou tentando descobrir. Ela sorria.
Achava que eu estava exagerando. Mas eu não estava. Eu comecei a ter insônia, não de angústia, mas de inquietação espiritual. Eu deitava na cama e ficava pensando: quando foi a última vez que eu rezei de verdade? Quando foi a última vez que eu senti a presença de Deus? Quando foi a última vez que eu vivi a minha fé, em vez de apenas carregá-la como tradição? Eu não tinha respostas, e quanto mais eu convivia com Carlo, mais essas perguntas gritavam dentro de mim. Foi em novembro, um dia frio. Chovia forte lá fora. A aula tinha terminado, mas Carlo ficou para trás, terminando um ajuste no site. Eu estava arrumando meus materiais. A sala estava vazia, só nós dois. Ele salvou o arquivo, desligou o computador, pegou a mochila e, antes de sair, parou na porta. Virou para mim. Professor, posso te fazer uma pergunta? Claro, Carlo. Ele hesitou. Depois perguntou: o senhor acredita em Deus? Meu coração disparou. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Não daquele jeito. Não com aquele olhar. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dado uma resposta pronta. Claro que sim, sou católico. Mas algo naquele momento me impediu de mentir. Eu não sei, Carlo. Eu acho que sim. Mas eu nunca pensei muito nisso. Ele ficou me olhando, sem julgamento, só olhando. O senhor deveria pensar, ele disse suavemente. Porque Deus pensa no senhor todo dia. E saiu. Eu fiquei ali, parado, sozinho na sala vazia, com a chuva batendo na janela. E pela primeira vez em 15 anos, eu chorei. Não sei explicar por quê. Não foi tristeza. Foi como se algo dentro de mim tivesse rachado. Como se aquela pergunta feita por um menino de 12 anos tivesse perfurado todas as defesas que eu tinha construído ao longo da vida. A ciência dizia: não sei. A fé silenciosa parecia sussurrar: eu sei muito bem o que está acontecendo com você. Naquela noite, eu voltei para casa diferente. Francesca percebeu. Chiara percebeu. Mas eu não conseguia explicar. Eu só sabia que algo tinha começado. Algo que eu não controlava. Algo que aquele menino, sem saber, tinha despertado em mim. E quanto mais eu tentava ser racional, mais eu sentia que Deus estava usando Carlo para me alcançar. Depois daquela conversa na sala vazia, eu não consegui mais fingir que estava tudo bem. Eu comecei a acordar no meio da madrugada. Olhava para o teto. Pensava nas palavras dele. Deus pensa no Senhor todo dia. Era simples demais para ser tão devastador, mas era. Eu comecei a me fazer perguntas que eu tinha evitado a vida inteira. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Para onde eu vou quando morrer? Eu estou vivendo? Ou só estou passando o tempo? Francesca percebeu que algo estava diferente. Uma noite, ela segurou minha mão e perguntou: Paolo, o que está acontecendo com você? Eu não sabia o que dizer. Como explicar que um aluno de 12 anos tinha virado minha vida de cabeça para baixo? Como explicar que eu, professor de informática, racionalista, técnico, estava sendo desconstruído espiritualmente por um menino que ia à missa todo dia? Eu acho que eu passei a vida inteira fugindo de Deus. Eu disse finalmente. E agora, ele me alcançou, através de um aluno. Ela ficou em silêncio. Depois sorriu. E disse algo que eu nunca vou esquecer. Talvez Deus soubesse que você só ia escutar se fosse através de alguém que você respeitasse. E você respeita seus alunos. Ela estava certa. Eu comecei a procurar saber mais sobre Carlo. Conversei com outros professores. Todos diziam a mesma coisa. Ele é especial, ele é diferente. Ele tem uma maturidade que não é dessa idade. Eu perguntei para o coordenador da escola se ele sabia onde Carlo ia à missa. Ele me disse: na paróquia de Santa Maria Segreta. Ele vai todo dia antes da aula. Todo dia. Todo dia. Um menino de 12 anos. Todo dia na igreja. Antes de ir para a escola. Não porque os pais obrigavam, mas porque ele queria.
E eu ia 2 vezes por ano. A vergonha me consumiu, mas não era uma vergonha destrutiva. Era uma vergonha que acordava algo em mim. Eu decidi. Eu vou voltar para a missa. Eu vou tentar entender o que ele vê lá. Foi num domingo de dezembro. Eu disse para Francesca: vamos à missa hoje, nós 3. Ela me olhou surpresa. Mas concordou. Chiara ficou empolgada. Papai, a gente vai ver Jesus? Eu não sabia o que responder. Eu nunca tinha ensinado isso para ela. Eu nunca tinha falado para ela que Jesus estava presente na Eucaristia, porque eu mesmo não acreditava nisso de verdade. Mas naquele dia, eu queria tentar acreditar. Entramos na igreja. O cheiro de incenso, o silêncio antes da missa começar, as velas acesas, as imagens dos santos, tudo aquilo que eu tinha visto 1000 vezes, mas nunca tinha sentido. A missa começou. Eu tentei prestar atenção, nas leituras, no evangelho, na homilia, mas eu estava distraído. Minha cabeça girava, até que chegou o momento da consagração. O padre levantou a hóstia, disse as palavras: isto é o meu corpo. E eu não sei explicar o que aconteceu. Foi como se o tempo parasse. Eu olhei para aquela hóstia branca, pequena, simples, e pela primeira vez na vida, eu senti que ali não era só pão. Eu senti uma presença que me olhava, que me conhecia, que me amava. Mesmo eu sendo frio, mesmo eu sendo distante, mesmo eu tendo passado anos ignorando ele. Eu comecei a chorar. Francesca segurou minha mão. Chiara me olhou assustada, mas eu não conseguia parar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, como se eu tivesse passado anos perdido no deserto e finalmente tivesse encontrado água. Quando chegou a hora da comunhão, eu fui. Pela primeira vez em anos, eu recebi a Eucaristia sabendo que era Deus. E quando a hóstia tocou minha língua, eu ouvi uma voz no fundo da alma: eu nunca te abandonei. Fui você que se afastou, mas eu te trouxe de volta. Eu voltei para o banco, ajoelhei, escondi o rosto nas mãos e agradeci. Agradeci por Carlo, agradeci por aquela pergunta na sala vazia, agradeci por ter sido quebrado, porque só quem é quebrado pode ser reconstruído. Naquela sala fria de aula, o que mais gelado estava não era o computador à minha frente, era o meu coração. Mas Deus usou um menino de 12 anos para aquecê-lo de novo. Os meses passaram. Carlo continuou nas minhas aulas. Eu continuei aprendendo com ele, mesmo sem ele saber. Eu voltei a ir à missa todo domingo. Comecei a rezar o terço com Francesca. Comecei a ensinar Chiara sobre a fé. Minha vida estava mudando. E tudo por causa de um aluno. Até que em março de 2006, Carlo faltou na aula. Achei estranho. Ele nunca faltava. Mas pensei: deve estar doente. Volta semana que vem. Mas ele não voltou na semana seguinte, nem na outra. Eu perguntei para o coordenador. Ele me disse com voz baixa: Carlo está internado. Leucemia. Meu mundo desabou. Leucemia. Um menino de 15 anos. Um menino que vivia para Deus. Um menino que era luz pura. Eu não entendi. Não aceitei. Fiquei com raiva. Deus, por quê? Por que ele? Por que não eu? Ele é jovem. Ele tem uma missão. Ele está fazendo o teu trabalho. Eu chorei muito naqueles dias. Rezei o terço pedindo cura. Pedi a intercessão de todos os santos que eu conhecia. Ofereci missas por ele. Mas Carlo piorou. Eu fui visitá-lo no hospital. Quando entrei no quarto, eu quase não o reconheci. Ele estava pálido, magro, com tubos conectados ao corpo. Mas quando me viu, ele sorriu. Professor, que bom que o senhor veio. Eu me sentei ao lado da cama, segurei a mão dele e perguntei com a voz embargada: Carlo, você tem medo? Ele ficou quieto por um momento. Depois respondeu: não, professor. Eu estou indo para casa. Eu vou ver Jesus de verdade. Não mais no pão, mas face a face. E ele sorriu de novo. Naquele momento eu entendi. Ele não estava com medo da morte. Ele estava ansioso para viver plenamente.
Eu, que tinha passado 40 anos fugindo da morte, estava diante de um menino de 15 que a encarava como porta, não como fim. Professor, ele disse com voz fraca, o senhor voltou para a missa? Eu assenti, chorando. Voltei, Carlo, por sua causa. Ele apertou minha mão. Então valeu a pena. Carlo morreu no dia 12 de outubro de 2006, às 6h45 da manhã. Eu estava em casa quando recebi a notícia. Francesca me abraçou. Eu desabei. Mas no meio do choro, eu ouvi aquela voz de novo, a mesma que tinha me falado na comunhão. Ele cumpriu a missão dele. Agora é a sua vez. Eu fui ao velório. O caixão estava aberto. Carlo estava vestido com jeans e tênis, como ele sempre quis. Ao redor dele, dezenas de pessoas, jovens, adultos, idosos, todos chorando. Mas também, todos falando de fé, falando de milagres, falando de como ele tinha mudado a vida deles. Eu me aproximei do caixão, olhei para ele, e pela última vez, como professor, eu disse, obrigado, Carlo. Você me ensinou mais do que eu jamais te ensinei. E eu fiz o sinal da cruz, como ele me ensinou. Os anos passaram, mas Carlo não saiu de mim. Eu continuei dando aula, mas agora eu ensinava diferente. Eu olhava para os meus alunos nos olhos. Eu perguntava como eles estavam. Eu não tratava mais ninguém como só mais um nome na lista, porque Carlo me ensinou que cada pessoa é uma alma eterna. Eu comecei a ir à missa não só aos domingos, mas também durante a semana, às vezes de manhã cedo, antes da aula. Eu entrava na igreja vazia, me ajoelhava diante do Santíssimo e rezava. Jesus, eu sei que o Carlo está com você agora, mas eu ainda estou aqui. Me ensina a viver como ele viveu. Me ensina a amar como ele amou. E aos poucos, Deus foi respondendo. Não com voz audível, mas com transformações, pequenas, constantes, profundas. Eu me tornei mais paciente com Francesca, mais presente com Chiara, mais generoso com os colegas de trabalho. Eu comecei a ver o sofrimento dos outros com compaixão, não com indiferença. Eu comecei a oferecer as dificuldades do dia, em vez de só reclamar delas. Eu não virei santo da noite para o dia. Longe disso. Eu ainda tinha falhas, raiva, preguiça. Mas agora eu tentava. E isso eu aprendi com Carlo. Já é graça. Em 2012, 6 anos depois da morte dele, a Diocese de Milão abriu oficialmente o processo de beatificação de Carlo Acutis. Quando eu soube, meu coração explodiu. Eu sempre soube que ele era especial, mas ouvir a igreja reconhecer isso, era como se o mundo inteiro finalmente estivesse vendo o que eu tinha visto naquela sala de aula. Eu fui chamado para dar testemunho. Um padre postulador do processo me entrevistou. Ele me perguntou, o senhor conviveu com Carlo? O que o senhor pode dizer sobre ele? Eu respirei fundo e contei tudo. A pergunta na sala vazia. O site dos milagres eucarísticos. A volta à missa. As lágrimas. A transformação. Tudo. O padre anotava tudo com atenção. No fim ele me disse, professor, o senhor percebe que o senhor é parte da história de santidade dele? Que Deus usou Carlo para salvar o senhor? Eu nunca tinha pensado nisso daquele jeito. Mas era verdade. Carlo não era só um santo para ser venerado. Ele era um santo que fez santos. Ele me pegou morto espiritualmente e me ressuscitou. Sem gritar, sem forçar, só vivendo. Alguns encontros duram minutos, mas salvam vidas. Em 2019, 13 anos depois da morte de Carlo, seu corpo foi exumado para ser trasladado para um santuário em Assisi. Eu assisti pela internet. Não consegui ir pessoalmente, mas vi as imagens. Quando abriram o caixão, o corpo dele estava intacto, não mumificado, não decomposto, intacto. Os médicos não souberam explicar. Disseram que tecnicamente aquilo não deveria ser possível. Mas era. Eu chorei vendo aquelas imagens, porque eu lembrei do dia em que toquei a mão dele no hospital. Eu lembrei do velório.
Eu lembrei do rosto dele em paz. E agora, mais de uma década depois, ele continuava em paz. A ciência dizia: não há explicação lógica. A fé sussurrava: isso é sinal de santidade. Eu escolhi acreditar na fé. No dia 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi oficialmente beatificado. Eu estava em casa, assistindo pela TV com Francesca e Chiara. Chiara já tinha 21 anos. Ela não conheceu Carlo pessoalmente, mas cresceu ouvindo eu falar dele. Ela sabia que, de certa forma, ela tinha um pai diferente por causa dele. Quando o cardeal leu o decreto de beatificação e descobriu o retrato do beato Carlo, eu me ajoelhei no chão da sala. Francesca se ajoelhou ao meu lado. Chiara também. E nós três rezamos juntos. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Era oficial. Aquele menino de tênis surrado, que sentava na segunda fileira da minha sala, que fazia o sinal da cruz antes de entrar, que me perguntou se eu acreditava em Deus, agora era beato da Igreja Católica. E eu? Eu era um professor de 55 anos, que tinha sido resgatado por um aluno, mas Deus ainda não tinha terminado comigo. Em 2022, 16 anos depois da morte de Carlo, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Chiara estava grávida do primeiro filho dela. Tudo ia bem até a 30ª semana, quando os médicos descobriram uma má formação no coração do bebê. Grave. Potencialmente fatal. Eles disseram: vamos monitorar, mas preparem-se. Pode ser que ele não sobreviva ao parto. Francesca desabou. Chiara desabou. Eu fui pro quarto, fechei a porta, me ajoelhei e gritei com Deus. Por que, Senhor? Não de novo. Não a minha neta. Por favor. E então, no meio do desespero, eu ouvi aquela voz. A mesma de sempre. Pede ao Carlo. Eu peguei uma imagem do beato Carlo que eu tinha na estante. Segurei com força. E rezei como nunca tinha rezado antes. Carlo, irmão, amigo, mestre, eu sei que você está com Jesus. Eu sei que você pode interceder. Por favor, salva meu neto. Por favor. Rezei o terço todo dia. Francesca rezou. Chiara rezou. Pedimos para a igreja inteira rezar. E 2 semanas depois, quando Chiara voltou para o ultrassom, a má formação tinha desaparecido. Os médicos fizeram novos exames. Chamaram especialistas. Não entenderam nada. Não há explicação médica. O coração está perfeito. Francesca me abraçou chorando. Chiara me abraçou chorando. E eu olhei para o céu e sussurrei: obrigado, Carlo. Obrigado, Jesus. Meu neto nasceu saudável. Hoje ele tem 2 anos. E sabe qual é o nome dele? Carlo. Hoje eu tenho 58 anos. Eu ainda dou aula. Eu ainda ensino tecnologia. Mas agora, toda vez que eu entro numa sala, eu faço o sinal da cruz, como Carlo me ensinou. Eu olho para os meus alunos e penso: quem aqui Deus vai usar para mudar o mundo? Eu não trato mais ninguém como só mais um aluno, porque Carlo me ensinou que Deus fala através das pessoas, até mesmo através de um menino de 12 anos. Eu finalmente entendi o que aconteceu naquela sala de aula em 2003. Não foi só um aluno aprendendo a programar, foi Deus me ensinando a viver. Carlo não estava lá por acaso. Eu não o conheci por acaso. Aquela pergunta: o senhor acredita em Deus? Não foi por acaso. Deus sabia que eu estava morto por dentro. E Ele enviou um menino cheio de vida para me acordar. E funcionou. Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era, frio, distante, vivendo no automático. Talvez você vá à missa só por tradição, ou nem vá mais. Talvez você ache que Deus é algo distante, abstrato, que não tem nada a ver com a sua vida real. Eu pensava exatamente assim, mas aí Deus colocou um menino de 12 anos no meu caminho. E esse menino, sem gritar, sem julgar, sem forçar, me mostrou que Deus é real, presente e está esperando por mim. Você pode estar pensando: mas eu não sou santo, eu tenho falhas, eu tenho pecados, eu não sou digno. Irmão, irmã, eu também não era.
Eu passei 40 anos fugindo de Deus. Eu tratei a fé como tradição morta. Eu ignorei a Eucaristia. Eu vivi como se Deus não existisse. Mas sabe o que eu descobri? Deus nunca desiste de ninguém. Ele esperou. Ele foi paciente. E quando chegou a hora certa, ele enviou alguém para me acordar. No meu caso foi Carlo. No seu caso, pode ser esse vídeo. Pode ser uma pessoa que você conhece. Pode ser uma dor, uma perda, uma crise. Mas é Deus tentando te alcançar. Não ignora esse chamado. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Talvez você tenha perdido alguém que amava. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja com medo do futuro, com medo da morte, com medo de que nada faça sentido. Eu entendo. Eu já estive aí. Mas eu te digo uma coisa que eu aprendi com Carlo. A morte não é o fim. É uma porta. Carlo morreu com 15 anos. Jovem, cheio de sonhos, cheio de projetos. Mas ele não teve medo, porque ele sabia onde estava indo. Ele sabia que ia encontrar Jesus, não mais escondido no pão, mas face a face. E hoje ele está no céu. Ele é beato. Ele intercede por nós. Ele continua fazendo milagres. Ele salvou meu neto. Ele pode salvar você também. Talvez você tenha um filho longe da fé. Talvez você tenha um casamento em crise. Talvez você esteja lutando contra um vício, uma doença, uma depressão. Pede ao Carlo. Ele entende de tecnologia. Ele entende de juventude. Ele entende de luta. Ele entende de santidade no meio do mundo. Reza para ele. Pede a intercessão dele e vai à missa. Vai receber a Eucaristia. Porque é lá, naquele pedaço de pão consagrado, que Jesus está esperando por você. Eu passei anos achando que santidade era coisa de padre, de freira, de gente que vivia trancada num convento. Mas Carlo me provou que santidade é possível para qualquer um. Ele jogava videogame, ele comia pizza, ele usava tênis surrado, ele navegava na internet. Ele era um de nós, mas ele fez uma escolha: colocar Deus em primeiro lugar, todo dia, em tudo. E essa escolha mudou a eternidade dele. E mudou a minha vida, e pode mudar a sua. Hoje, eu posso dizer sem medo: eu acredito em Deus, de verdade, não por tradição, não por medo, mas porque eu o encontrei, na Eucaristia, na vida de Carlo, no milagre do meu neto, na minha própria transformação. Eu descobri, tarde, que a morte não é o fim, que a fé não é tradição morta, que Deus não é distante, que Jesus está realmente presente naquela hóstia que parece tão simples. E se Carlo, com 15 anos, conseguiu viver isso intensamente, eu também posso, e você também. Então eu te faço o mesmo convite que Carlo me fez, naquela sala vazia, há mais de 20 anos. Você acredita em Deus? Se a resposta ainda é não sei, tudo bem, eu também não sabia. Mas começa a buscar. Vai à missa, reza um terço, lê o Evangelho. Pede ao Beato Carlo para te ajudar. Se a resposta é sim, mas eu estou longe, volta. Jesus está te esperando. Ele nunca te esqueceu. Ele está lá, no sacrário, esperando você voltar para casa. E se a resposta é sim, eu acredito, então vive essa fé. Não guarda só para você. Compartilha. Como Carlo compartilhou comigo. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé. Porque isso aqui não é só conteúdo, não é só entretenimento. É missão, é corrente de fé. Comenta aqui embaixo o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo. Eu rezo por você. E juntos, nós formamos uma rede de oração. Uma rede digital de santidade. Exatamente como Carlo sonhou. Porque você pode ser para alguém o que Carlo foi para mim. E se essa mensagem tocou seu coração, nos ajude enviando um super thanks. Isso ajuda muito a levar a mensagem a mais pessoas. Eu te falo isso hoje de Milão, anos depois, ainda com o eco daquela sala de aula dentro de mim. Ainda com a voz dele perguntando: o senhor acredita em Deus?
E agora eu respondo alto e claro: sim, Carlo, eu acredito. E eu vou passar o resto da minha vida tentando viver como você viveu. Tudo começou naquela sala, segunda fileira, do lado da janela. Um menino de tênis surrado e olhos brilhantes. Hoje, continua aqui, entre eu e você, nessa tela. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te transforme em luz onde você está. E lembra, santidade não é para depois, é para agora. É para você. Nos vemos no próximo vídeo. Ou melhor, nos vemos na eternidade. Até lá, vive a tua fé. Amém.